bênção, que bênção. Shalom, meu nobre pastor, que um prazer tê-lo aqui conosco em nossa live de hoje, uma live tanto quanto esperada, e acredito que o nome do Senhor será glorificado em nós e através das nossas vidas. Amém. Shalom, shalom a todos. Meu nome é Josué, pastor Josué, Yoshua em hebraico. Aqui nós já estamos à noite, como vocês podem ver atrás de mim, aqui na janela, está escuro do lado de fora já é Shabat. Então, Shabat Shalom para todos, que haja paz, que haja Shalom, que nós possamos aqui ter um tempo agradável na presença do Senhor, e que seja Ele glorificado, e seja Ele falando através das nossas vozes. Amém? Amém, que bênção. Então, antes de nós começar a nossa live, nós vamos orar mais uma vez ao Senhor, para que o Senhor nos direcione, nesta live, enquanto o pessoal está nos aguardando ali para entrar, nós vamos orar ao Senhor. Pai de amor, muito obrigado por esse dia tão precioso que o Senhor nos concede. Te louvamos e te engrandecemos. Venha estar conosco, Senhor. Dê-nos sabedoria e graça para que possamos, Senhor, ser canal de bênção para as pessoas que estarão conectadas conosco, nos acompanhando diretamente no YouTube, nesta plataforma em que vamos abordar concernente a vida de Cristo, sobre o seu sacrifício, e vamos, Senhor da glória, somente te glorificar. Nós queremos que toda honra e toda glória seja direcionada ao seu trono, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, eu queria ler um texto, antes de começar, um texto que está propriamente Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Glória a Deus. Atos capítulo 12, versículo de número 4. Número 4. Atos capítulo 12, o verso de número 4. Enquanto isso, vamos partilhando já o link para que mais grupos poderem acompanhar nossa live. Glória a Deus. Diz assim, na versão que eu tenho, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o versículo de número 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Um texto maravilhoso, quando Herodes manda matar a Tiago, Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes, aí vem uma trajetória, para poder chegar a esse ponto de Páscoa, apesar de que aqui após a morte de Jesus, aqui fala sobre a questão do apóstolo Tiago e Pedro, que passaram por momentos difíceis, mas o texto aqui está falando propriamente que Pedro, estava sendo direcionado, a um certo lugar para ser apresentado depois da Páscoa. É verdade, depois da Páscoa, mas o nosso assunto é concernente o que é a verdadeira Páscoa, o que significa a Páscoa, porque normalmente muitas religiões dizem a Páscoa tem que ter chocolate, tem que ter aquilo, tal, mas hoje nosso amado pastor Josué vai nos dar alguns esclarecimentos daquilo que for possível no que concerne, então, a verdadeira Páscoa cristã, não é verdade? Então, eu vou passar aí ao pastor Josué, vai se apresentar novamente, vai falar do seu ministério e, posteriormente, vai nos direcionar sobre essa questão da verdadeira Páscoa. Shalom a todos, mais uma vez. Eu sou o pai de 5 filhos, de uma família judia que imigrou para Israel há 8 anos atrás.
E nesses 8 anos nós vemos aprendendo muito aqui, porque você estar aqui, não só para fazer turismo, mas estar no dia a dia, convivendo com a realidade que é Israel, com a cultura, com o povo, e andando literalmente sobre a Bíblia aqui em Israel, a gente vai entendendo um pouquinho melhor os locais, as distâncias e tudo o que se passa e o que se passou, né, na época de Yeshua, de Jesus, e até mesmo desde o princípio de todas as coisas, né, quando Deus, né, criou todas as coisas, né? Isso é realmente uma bênção. Eu glorifico o nome do Senhor todos os dias por estar aqui nessa terra, pelos meus filhos que estão aqui conosco. Nós temos um ministério aqui na região de Jerusalém, na área da floresta de Jerusalém, uma casa de oração, escola bíblica, onde nós oramos e buscamos ao Senhor. Fazemos parte do Ministério Gideões de Oração, somos os representantes em Israel dos Gideões de Oração da Igreja Batista da Lagoinha, que é liderado pela pastora Ângela e pelo pastor Paulo, né, a pastora Ângela Valadão e o pastor Paulo lá em Belo Horizonte. E para nós é uma honra estar aqui nesse lugar aqui para glorificar o nome do Senhor. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Não é um assunto simples, eu vou ser sincero para vocês, isso é um assunto para um seminário de pelo menos uns 2 ou 3 dias, mas a gente vai tentar resumir o máximo possível aqui. Amém? Bom, primeiro nós temos que entender a Páscoa como uma festa, vamos dizer assim, uma festa do Senhor, né? Se nós pegarmos a Bíblia ali em Levíticos 23, nós vamos ver que lá em Levíticos 23, o Senhor fala o seguinte sobre as festas do Senhor, né? O versículo 1 diz assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes as solenidades do Senhor. E convocareis, serão santas convocações, e serão as minhas solenidades. Então, são coisas na Bíblia que nós conseguimos saber, que o Senhor estabeleceu estações, estabeleceu datas, e nós temos a condição de entender e saber quando é que tudo isso aconteceu. A Páscoa, para mim, meu entendimento, ela aponta para Jesus. A Pessah, né, que se fala em hebraico, aponta para Jesus. A primeira visão que nós temos desse apontamento de Páscoa para Jesus é lá em Gênesis, quando Abraão, deixa eu achar aqui o capítulo, espera só um minutinho. Abraão leva Isaac para ser sacrificado. Só um pouquinho. Bom, quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado, o que acontece? A palavra de Deus fala que ele demorou 3 dias para vir de Canaã para a região de Moriá. Não quer dizer especificamente o Monte Moriá, mas a região de Moriá. E quando ele chega ao monte, que hoje chama-se Tayeled, aqui em Jerusalém, onde que a gente consegue ter uma vista, que é que quem do sul de Israel, quem vem de Beersheba, da região de Canaã, para Jerusalém, né, de Hebron, para Jerusalém, passa por esse monte, chama-se Tayeled, e você tem a vista da região de Moriá, onde você consegue avistar toda Jerusalém, todos os montes e vales de Jerusalém.
E ali ele deixou os servos e desceu com um menino, no caso Isaac, que já não era tão menino assim, carregando um feixe de lenha. E aonde Isaac carregava esse feixe de lenha? Nas suas costas. Nas suas costas. Então o madeiro estava já pronto para o sacrifício do filho. Porque não foram os judeus, não foram os romanos, tampouco os gregos que mataram Jesus. Mas foi Deus. Deus deu o seu único filho, o filho unigênito, para que eu e você pudesse ser salvo. E ali Deus estava fazendo e apontando para Jesus através de Abraão, seu melhor amigo, porque ele pediu para Abraão dar o seu único filho, o filho unigênito, o filho da promessa, o filho que realmente era de Abraão e Sara, do casal. E Isaac colocou o madeiro nas costas, e eles foram para onde o Senhor mostrou, porque o Senhor mostrou um monte, nós não sabemos qual monte é. Se é o Moriá, se é o Monte Sião, se é o Monte das Oliveiras, se é o Monte dos Copos, nós não sabemos, porque na Bíblia não fala, nós não temos como saber. Ele mostrou o monte. E o menino desceu com esse madeiro, e eles subiram ao monte, e lá no monte, quando ele levantou a mão para ferir o menino, apareceu um anjo e mandou que ele parasse. E esse anjo, para mim, nada mais é do que a voz do Senhor, a voz de Yeshua, falando, calma, Abraão, para. E ele proveu o cordeiro. E assim, é muito interessante, porque o cordeiro estava com os chifres presos nos galhos do arbusto. Ou seja, a coroa de espinho que foi colocada sobre Jesus. Um madeiro nas costas de Isaac. Já estava apontando para o sacrifício. E o cordeiro foi morto no lugar de Isaac. Abraão fez o sacrifício, o holocausto ao Senhor. Vocês estão me entendendo? Então, esse cordeiro de Páscoa, que é o cordeiro puro, perfeito, sem mácula, chamado Jesus, Yeshua, o Messias de Israel, ele já foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Né? Nós temos relato em Pedro, em Apocalipse 8, que fala que o cordeiro foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Então, no princípio era o que era o verbo. No princípio era ele. Se a gente pegar a Bíblia hebraica, escrito em hebraico, o primeiro parágrafo da Bíblia, ele fala assim, Bereshit bara Elohim, que na nossa tradução é, no princípio Deus criou, né? E aí começou a criação. Só que essa palavra Elohim, que está escrita, ela é um plural. Um plural. E isso está na Bíblia hebraica, gente. Onde todas as pessoas leem, só que a interpretação e o entendimento que você tem que ter desse plural, o que é? É a Trindade. É o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque ele é uma Trindade. Então, eu creio que tudo na Bíblia, tudo que se passa no Antigo Testamento, por isso que o Antigo Testamento não pode ser desconsiderado. Eu creio que a Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Nós temos que ter um entendimento de um todo, porque senão nós não conseguimos compreender a Páscoa, por exemplo. Né? A Páscoa, ela tem a sua instituição em Êxodos 12. Né? Então, se a gente lê aqui Êxodos, capítulo 12, nós vamos ver o seguinte. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio
dos meses, ou seja, o primeiro mês, né? O ano novo, o princípio dos meses. Esse será o primeiro mês do ano, o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação, dizendo Israel, que aos 10 desse mês, tomai cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, com um cordeiro para cada casa. Dia 10 do primeiro mês. O primeiro mês é Aviv. Na Bíblia, geralmente está Abib, e em alguns livros do Antigo Testamento está como Nissan, que Nissan é um nome babilônico, né, para o mês de Abib, ou Aviv, que é não mais certo, que é primavera, que é o mês que começa aqui a primavera. Iniciamos a primavera dia 22 de março, né? Esse ano, no dia 22 de março, no calendário bíblico, foi o dia 1, dia 1º, dia Aviv. Tá? Então, aos 10 desse mês, separa o cordeiro. Aqui no versículo 5 fala, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e cabras, e guardeis até o 14º dia desse mês, em todo ajuntamento da congregação de Israel. No dia 10 de Aviv, até o 14º dia de Aviv, tá? O que aconteceu com o cordeiro? O cordeiro era inspecionado. As famílias tinham que olhar se ele não tinha nenhum machucado, nenhum ferido, se ele estava bonitinho, todo limpo, todo pronto, sem pecado. E da mesma forma aconteceu com Yeshua. Porque se a gente pegar lá em João, capítulo 12 de João, diz o seguinte: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa até Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos, já predizendo a ressuscitação dos mortos, 6 dias antes da Páscoa. Só que assim, gente, o que vocês têm que entender é o seguinte: agora é noite, ó, vocês estão vendo através da minha janela aqui atrás. O dia bíblico, ele começa na noite, no pôr do sol. Então, hoje eu falo para vocês, Shabbat Shalom, tem um sábado de paz. O sábado é amanhã, mas já começou hoje. O bíblico, o sábado bíblico, começou hoje ao pôr do sol. E termina amanhã ao pôr do sol. Assim são contados os dias bíblicos, tá? Não se engane, aqui em Israel nós usamos o calendário gregoriano, que é o calendário civil, para tudo. Para o dia que vai começar a aula na escola, para assinar um cheque, para fazer um contrato de aluguel, para tudo. Nós usamos o calendário bíblico apenas para celebrações das festas do Senhor, porque as festas são do Senhor e para o Senhor. Se a gente voltar lá em Êxodos 12, para a gente continuar o entendimento do que eu estava falando, nós vamos ver aqui. Tá. Deixa eu só ver aqui o verso certo, terra do Egito. Não comereis da língua crua, deixa eu ver se não comereis. Na noite, eles vão comer a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa, o que é? Pessach, ou Passover. À noite, passou o anjo do Senhor sobre Israel. Deus mandou eles pintarem os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, para poder identificar quem eram o povo hebreu e quem não era do povo hebreu. Quem a morte ia deixar vivo e quem não ia deixar vivo. E essa morte, o anjo da morte, passou sobre Israel.
Em Levíticos 23, nós podemos entender aqui, quando a gente vê a Páscoa. Essas solenidades do Senhor são santa convocações, versículo 4, que convocareis no tempo certo. No primeiro mês, aos 14 do mês, à tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias deste mês, inicia-se a festa de Pêssar, ou dos pães asmos, onde 7 dias comereis pães sem fermento. O primeiro dia, que é o dia 15, porque ele começou o primeiro dia da festa, é dia 15. Esse dia é o feriado. Dia 15 é o feriado. Por que eu estou falando tudo isso? Para que vocês entendam um pouco o seguinte. Quando o Senhor dá as festas do Senhor, ele fala do sábado. Deus não criou o sábado para os judeus. O sábado foi criado na fundação do mundo. Foi para todos nós, para termos um encontro com Ele na viração, no Shabat, para descansar, para contemplar. Você pode adorar a Deus no domingo, na segunda, na terça, na quarta, quando você quiser, mas Ele separou o sábado. É mais difícil hoje para a igreja entender o Shabat do que entender que a igreja romana, 300 anos depois de Yeshua, criou uma religião chamada cristianismo e trocou o dia do descanso, do sábado, que era para todos, para o domingo. É mais difícil isso. É como Jesus fala, o que é mais fácil? Falar, levanta e pega a sua maca, ou eu perdoo os seus pecados? Os entendimentos das coisas não são simples. Quando João fala que ele estava 6 dias antes da festa, ele estava 6 dias antes do jantar de Páscoa. Do jantar de Páscoa, que todos eles iam comer o cordeiro, com os lombos cingidos, com as coisas preparadas e dentro das suas casas. Esse era o jantar de Páscoa. A Páscoa é o Corban. O Corban, o que é Corban? Corban é o sacrifício do cordeiro. O que liberta da morte? O sangue. Só o sangue nos umbrais da porta. Só o sangue de Jesus, que Ele deu por mim e por você, nos liberta da morte e nos dá a vida eterna perante Ele. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente volta para João 12, no versículo 12, né? João 12, no versículo 1, ele fala que 6 dias antes ele foi para Betânia, onde era Páscoa. Essa parte, até o versículo número 12, está contando a história de Maria ungindo os pés de Yeshua. Tá? Eu estou fazendo um resumo aqui, tá, pastor? Porque se a gente for ler todas as passagens, a gente fica a noite inteira aqui e mais um pouco. Então, conta a história aqui, vocês vão poder ler, fala que Judas, não, você está gastando muita coisa, não sei o quê, e Jesus fala, deixa para dia da minha sepultura, guardou isso, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Aí você ouve aqui no versículo 12, ele fala, no dia seguinte, então no 6 dias antes do dia 15, era um sábado. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que Jesus vinha à festa, tomaram os ramos e palmeiras. O que é os ramos e palmeiras? O dia seguinte é o dia 10 de Aviv, quando o cordeiro, que já estava escrito lá em Êxodo 12, foi separado. Ele entrou em Jerusalém, aclamado. Rei, nosso rei, hosana nas alturas. As pessoas aclamando ele. E o que aconteceu depois disso? Desse dia 10 de Aviv, onde Jesus entra, né, que é o famoso Domingo de Palmas, né, conhecido mundialmente, ele até o dia 14, ele foi inspecionado. E o que acontecia nesse tempo? Ele estava em Betânia. Betânia é do outro lado do Monte das Oliveiras.
Então ele subia o monte, descia o monte e vinha para Jerusalém. E aqui ele virava a mesa de cambista, e aqui ele era questionado com os fariseus sobre ele e tudo, e aquela pressão, e ele voltava para lá, para Betânia. Vinha de dia, voltava, vinha de dia, voltava. Até o dia que ele antecipou o jantar de Páscoa com os seus discípulos, porque ele sabia que ele é o corban, ele é o sacrifício. Jesus é o sacrifício. Ele foi sacrificado por mim e por vocês. Naquele dia e naquela madrugada, ele foi julgado por todos e ninguém achou um defeito nele. O mais interessante de tudo isso, pastor, é porque nós vemos durante toda a Bíblia várias passagens que mostram que Deus, e para mim é Jesus, veio como Deus até a terra. Ele lutou contra Jacó, ele apareceu para Josué em Gilgal, né, falando, eu sou o príncipe do Senhor dos exércitos. Ele apareceu para Abraão antes de Sodoma e Gomorra. Foram 3 que apareceram, só aquele que ficou com Abraão, aquele que foi lá falar para Sara, é Deus, é Jesus, falando com Abraão. Então, o Senhor, ele vinha à terra quando bem lhe entendia, só que ele vinha cheio da glória. Por isso que Abraão se prostrou. Se você ler lá em Josué, capítulo 5, é uma passagem muito bonita que eu acho também. Josué, capítulo 5, deixa eu pegar aqui, 3, 4, 5. Aqui, versículo 10. Estando, como é que é? Eles iam celebrar a Páscoa. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, quer dizer, eles já passaram o Rio Jordão em frente a Jericó, eles estavam em Gilgal, né? No ano que antecede ao outro dia, depois da Páscoa, dos pães asmos, espigas tostadas, comeram no mesmo dia. Cessou o maná, barará, barará. E então, no versículo 13, e sucedeu que, estando Josué em pé de Jericó, ou seja, próximo ali, Gilgal é próximo a Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem. O título aqui na Bíblia fala assim, um anjo aparece para Josué, mas a Bíblia, quando a gente vai ler, ela fala de um homem. E quem é esse homem? Esse homem tinha na mão uma espada. E chegou-se a Josué e lhe disse, tu dos nossos ou nossos inimigos? E o Josué já estava tremendo, já não sabia quem era. Quem que é você com essa espada aí? Você é hebreu ou é de Jericó? Ele disse, não. Mas veio agora como príncipe do exército do Senhor. Como príncipe do exército do Senhor. Ele veio como príncipe em glória, cheio da glória de Deus, como ele apareceu para Abraão, como ele apareceu para Jacó, como ele aparece várias vezes na Bíblia, para quem interessa a hora que ele precisa se expor. Se a gente tiver esse entendimento da Trindade, a gente vai ver que é ele. Por que eu tenho certeza que é Jesus? Porque eu imagino o seguinte, nos tempos do Império Romano, aqui, quando começou toda essa parte aí, antes de Jesus nascer, eu vejo lá, poxa, o Deus conversando lá, ele, Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, falou, pô, eu prometi para Noé que eu não ia mais aniquilar todo o povo, como é que nós vamos fazer? Olha lá como é que está lá embaixo, não adianta, outra Sodoma e Gomorra, isso aqui é o mundo inteiro agora, não é só ali, o que eu vou fazer? E Jesus bate no peito e fala, deixa comigo,
já que eu vou. Então nós temos que entender que ele veio. Quando ele veio, ele se destituiu da glória. Ele nasceu como homem. Mas nós, como homens, nós somos um corpo que tem uma alma e um espírito. E nós temos que dar lugar para que o Espírito Santo habite em nós. Jesus era 100% homem, mas 100% Deus, porque ele tinha um corpo, tinha uma alma e o Espírito Santo estava com ele. Quando Jesus é batizado no Jordão, ele não precisava ser batizado. Ele não tinha pecado. Ele era Deus. Por que ele foi batizado? Para que se cumprisse todas as coisas. Quando ele terminou de ser batizado, o Espírito levou ele para o deserto. Ele, 100% Deus, foi para o deserto jejuar. Porque ele foi batizado para que fosse cumprido a mesma passagem da Arca da Aliança de Josué ali naquele lugar, no Rio Jordão. Jesus é por nós, meus queridos, em todo o tempo. Tudo aponta para ele. Ele é o sacrifício perfeito. Então ele foi sacrificado naquele dia à tarde, que ainda não era festa, porque se a gente lê nos evangelhos vai falar assim, não, vamos tirá-lo antes do sábado da festa. Nós precisamos tirar, a festa vai começar, precisamos tirar ele da cruz, que ele está morto. Jesus passou tantas aflições por nós. Como homem, ele se resistiu. Como uma ovelha calada, ele foi para o matador. E foi chicoteado, e foi amassado, e foi prensado. O que eu tenho a dizer para vocês, como o pastor me pediu, e para que eu esclarecesse, por que eu estou falando tudo isso? Porque só tem uma Páscoa na Bíblia, amados. A Páscoa, o que é a Páscoa? Na verdade, ela é o sangue, o sacrifício. E só através do sangue, se você quer entrar em batalha espiritual, você precisa se revestir do sangue do Cordeiro. E só o sangue, somente pelo sangue. Né? Tem até aquela música do Fernandinho, né? Só o sangue nos liberta. Só o sangue de um Cordeiro perfeito, que já foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Só existe uma Páscoa. A Páscoa que está descrita em Êxodos 12. Todo o resto é especulação de uma igreja que odiava os judeus, porque achava que os judeus tinham matado Jesus. Os judeus entregaram Jesus à morte, enquanto os próprios romanos que fizeram tudo aquilo, mas eles falavam que os judeus que eram os culpados. A troca do domingo, do sábado para domingo, foi uma coisa feita quase 400 anos depois de Jesus. Jesus ia pregar nas sinagogas no sábado. Paulo ia pregar na sinagoga no sábado. Eu não estou querendo aqui judaizar ninguém. Eu só quero que vocês entendam que a celebração de Páscoa é hoje, sexta-feira aí, ó, no Brasil. Daqui a pouco vai ser a hora nona. O que é a hora nona? A hora nona é a hora que ele entregou, o seu espírito se esvaziou, e ele, Pai, te entrega o meu espírito. É 3 horas da tarde. É daqui a pouco aí no Brasil. Hoje é sexta-feira. Hoje, aí para vocês celebram a Páscoa. A Páscoa que nós celebramos, dia 14 de Aviv, foi quarta-feira que passou agora. A Páscoa, naquele ano de Yeshua, no meu entendimento, aconteceu numa quinta-feira, para que se cumprisse 3 noites e 3 dias, para que ele pudesse ressuscitar ao primeiro dia,
Por que eu falo dele ressuscitar ao primeiro dia? Porque lá em Levíticos 23, nós vamos ver também a festa das primícias, a partir do verso 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz: quando houveres entrado na terra que eu vos dei, segres a sua cega, e então trazeis o molho das primícias de vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho do Senhor, que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado. Essa é a festa das primícias. Yeshua é a primícia. Ele é a primícia. Hoje nós temos uma confusão muito grande no calendário bíblico, para o calendário judaico, para o calendário grego-romano, porque cada um puxou a sardinha para o seu lado. Os judeus fizeram um ajuste no calendário deles, para que não se houvesse margem para que nós pudéssemos falar de Yeshua como um corban. Os cristãos católicos fizeram um ajuste no calendário deles. Erraram longe ainda. Dionísio, quando fez o calendário gregoriano, solicitado pelo Papa Gregório, antigamente era usado o Juliano, né, do Papa Juliano, era o calendário juliano, foi substituído pelo gregoriano. Ele errou de 4 a 7 anos ali, feio. E quando ele trocou a data, se você for pesquisar, você vai ver que esse calendário gregoriano começou a funcionar a partir do dia 5 de outubro, só que eles pularam 10 dias, já começou como se fosse 10 de outubro. É muito louco e muito complexo. Aquilo que eu falei, isso aqui dá tema para um seminário. O mais importante que eu entendo em tudo isso é que Jesus é um. Ele é o mesmo, ele não muda. Ele não está preocupado com datas, ele não está preocupado se você guarda o Shabat, ele não está preocupado se nós estamos celebrando as festas do Senhor no dia certo, fazendo, porque eu vi muita coisa nesses últimos dias aí na internet que até assusta a gente. Não é isso que ele está preocupado. Sabe o que Jesus está preocupado, meus irmãos? É de um pobre, de um mendigo na rua, de uma viúva, de um órfão. Você ir ali, sentado ao lado dele, no banco, e falar: Jesus te ama. Ele não quer isso. Porque essa viúva, esse pobre, esse órfão, esse mendigo, ele sabe que Jesus o ama. Ele quer ouvir de você que você ama. Eu te amo, meu irmão. Porque ele diz para nós amarmos uns aos outros. Eu te amo. O que eu posso fazer para te servir? Yeshua, antes da ceia, cingiu o lombo e lavou os pés dos discípulos, mostrando para eles que nós temos que servir. Há muitos líderes, há muitos pastores, apóstolos, bispos. Nós temos que servir uns aos outros. Servir de todo coração, de todo amor, de todo entendimento. Jesus é o pão asmo, que é o pão sem fermento. Como está escrito ali em... deixa eu só pegar aqui. Primeira Coríntios 5, de 7 a 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Jesus, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento,
nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Nós temos que viver para servir, sermos o último, não sermos o primeiro. Todos querem likes, querem views, e se esquecem do principal. A glória tem que ser dada para ele. Para terminar aqui, essa questão da Páscoa, eu sei que foi muito rápido, e as pessoas que precisarem, que quiserem, podem nos procurar nas nossas redes sociais, no Instagram, ou no YouTube, ou até no nosso site, né, do Mevacert. Mas eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa. Isso aqui é um pão asmo. Esse é um pão asmo. É um pão sem fermento. E essas marcas que tem aqui, ó, são todas as chibatadas, todos os flagelos que Jesus levou com ele e sobre ele, por mim e por você. Ele é o pão asmo. Eu tenho aqui o cálice com um pouco de suco de uva e convido você, porque ele nos ordenou, quando lembrai-vos de mim, façam isso. Jesus foi quebrado, moído, amassado por nós, pelo nosso pecado, e ele distribuiu o corpo dele e o sangue dele para que nós possamos ter vida eterna. Não se preocupem que dia e nem como celebrar, mas celebrem a vida. Não é para ser triste, é para se alegrar. Eclesiastes 7 fala o seguinte: na casa onde há morte há alegria, porque na casa onde há morte existe um coração contrito. Já na casa do nascimento, não se faz outra coisa a não ser festejar aquilo que não é verdadeiro. Pai amado, Pai querido, em nome de Yeshua, queremos oferecer a Ti o corpo do Senhor e o sangue do Senhor nessa noite, Pai. Que Ele venha nos cobrir e nos lavar, Senhor. Que os meus irmãos possam, Senhor, ter recebido do Senhor um pouquinho do que é a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é o sacrifício, é o sangue e o corpo do Senhor. Em nome de Jesus. O mais resumido possível, pastor Pascoal. Aí sorvê aí agora. Ups. Ui. Então aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa. Eu não estou ouvindo o senhor. Mudo. O senhor está mudo. Ok, liguei agora. Agora sim. Eu estava aqui viajando na palavra, né? Do quanto a gente erra nas escrituras. A gente muitas vezes, eu em particular já preguei que os romanos mataram Jesus, né? Na verdade ele se entregou, né? Ele se entregou, isso já foi previsto já desde Gênesis 22, que Isaac era o tipo de Jesus. E uma coisa que o pastor falou aqui, que Isaac não era um menino, né? Que nós estamos acostumados a pregar, o menino estava lá, outros tentam conjecturar que lutou com o pai e tal. Não, mas na verdade Isaac já não era um menino. Essa foi uma questão que também a gente precisa corrigir, eu preciso corrigir em minhas mensagens. E também a questão do Josué 5:13,
a gente falava que aquele seria um arcanjo Miguel, que aparecer ali em Josué 5, versículo 13, né, que é um dos príncipes do exército, na verdade era o próprio Jesus. Sim. Uau! Ó, eu queria só reforçar aqui, ó, João 3, no verso 16, é muito claro para todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, foi Deus que permitiu, foi Ele que deu seu Filho unigênito, para que aquele que crê não pereça, mas retenha a vida eterna. Foi Deus que escolheu cada coisa. Jesus no Getsemane, quando ele fala, Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Ele já sabia o que ia acontecer. Mas se não puder, eu estou aqui, porque eu aceitei essa missão. Eu vim como homem e como Deus, porque Ele é Deus. Nosso Pai, o Pai nosso, né? Eu costumo falar, é o Pai nosso que estás no céu. Santo, santo é teu nome. Jesus é o nome santo. Ele é o nome, sobre todo nome. Amém? Amém. Deus, a nossa live está indo para o final. Temos aí já 47 minutos de live. E acredito que todos aqueles que estão nos acompanhando, temos pessoas online. Você que está conectado conosco, que tem uma pergunta, né? Concernente a Páscoa, né? Concernente a palavra que foi ministrada hoje, faça essa pergunta enquanto nós estamos aqui ao vivo. Então nós podemos entender que a Páscoa não é peixe, não é chocolate. A Páscoa mesmo aponta para Cristo, não é verdade, pastor Josué? É o Cordeiro. É o Cordeiro. Se você for pegar Êxodos 12 lá, Deus fala, você terá que comer ervas amargas e pães sem fermento antes de comer o cordeiro. O que ele quer dizer com isso? Porque se nós não passarmos pelas ervas amargas e não arrancarmos o fermento do nosso corpo, nós não temos direito ao acesso ao cordeiro. Meu Deus. Você está entendendo? Se a gente não tirar todo aquele orgulho, e se a gente não se arrepender, tem que se arrepender de todo coração, de todo entendimento. João batizava o arrependimento. Nós temos que nos arrepender para poder ter acesso ao Cordeiro. Muitos falam em conversão, me converti a Jesus. Meu entendimento de conversão é arrependimento. Você só se converte verdadeiramente ao Senhor se você se arrepender verdadeiramente. Porque senão você vai numa emoção ali, aceita Jesus, mas na segunda-feira você continua com os mesmos vícios, com o mesmo vocabulário, com as mesmas atitudes contra os outros, com a mesma mágoa, rancor, orgulho, soberba. Agora aceitei Jesus. Se não se arrepender verdadeiramente, não se converteu. Amém? Que bênção. Deus seja glorificado. Foi uma contribuição de suma importância para todos aqueles que estão nos acompanhando. E você que vai assistir posteriormente também essa live, né? Se quiser tirar algumas dúvidas com o pastor Josué, você entra em contato, né? Está passando aí no rodapé, né? Então, os dados aí do Ministério da Igreja Casa de Oração, Israel, Jerusalém, Terra Santa. E você também pode achá-los no YouTube, né? YouTube, Instagram. Tem todas as informações. Quer saber um pouco mais sobre a questão da Páscoa que nós abordamos aqui? Fique à vontade e nós
ficaremos muito gratos, você que está com essa fome e sede de conhecer mais um pouco das Sagradas Escrituras. Nós precisamos comer as ervas amargas, né? Tirar o fermento para acessar o Cordeiro. Isso é muito profundo. Então, Pastor Josué, nosso muito obrigado pela palavra, pela instrução, pelo esclarecimento, né, da verdadeira Páscoa. Acredito que teremos mais oportunidade, outros encontros para podermos abordar concernente a palavra de Deus. E que o nosso próximo encontro vai ter mais pessoas, né? Algumas pessoas queriam acessá-los mais no Facebook, mas a gente pode criar um estudo fechado no Google Meet, né, onde as pessoas vão estar entrando junto para poder fazer inscrição e aprender um pouco mais da palavra do Senhor Jesus. Amém. A gente, no decorrer dos meses, vamos manter contato para podermos lhe convidar novamente para estar conosco. Amigos, não tirem nada do contexto, não tirem versículos do contexto para uso próprio. Nada funciona se não estiver conectado ao capítulo inteiro, ao capítulo seguinte, ao capítulo anterior, ou a um livro do Antigo Testamento. Jesus, no Sermão do Monte, quando ele fala das bem-aventuranças, ele também fala que ele veio para cumprir todas as coisas e que nada seria alterado. A palavra lei é muito forte na tradução. Torá é ensinamento, é o que eu ensino para meus filhos, é o ensinamento de pai para filho. É que você que seja pai, como eu, um sacerdote do seu lar, ensine para o seu filho a andar no caminho do Senhor. Eu abençoo vocês direto de Jerusalém, desejando a vocês uma feliz Páscoa, que vocês possam se alegrar, porque Jesus abriu mão da glória para vir aqui sofrer como homem e se alegrar porque ele se deu por mim e por você. E isso nos permite ter acesso à vida eterna. A morte é apenas uma porta para que a gente possa adorá-lo em todo o tempo. Amém? Que Deus abençoe. Shabbat Shalom. Fiquem na paz.